Então, vamos continuar com química, né, que é uma disciplina show de bola. Só que nós vamos falar agora um outro assunto, muito importante também. Esse assunto, ele cai muito no Enem. Na minha isolada, eu fazendo o material de revisão final, fazendo análise de 2009 a 2017 do Enem, fiz uma observação muito importante desse assunto que eu vou falar agora. Esse assunto só deixou de cair em 2011. Ou ele caía direta ou indiretamente. E só deixou de cair em 2011. Você sabe muito bem que o ano passado o Enem foi composto por uma nova banca e caiu esse assunto. Que assunto é esse? Radioatividade. Radioatividade é assunto que vai cair no Enem, meu amigo. Então, você tem que ficar ligado. 2009, 10, só não caiu em 2011. Então, vamos preparar, porque em 2018 ele vai cair. Beleza? Então, vamos lá, me apresentando aqui. Francisco Coutinho de Química, tá certo? De antemão, já convido a todos a nos seguirem nas redes sociais, o @QuímicaFera, certo? No Instagram, e o Química Fera no YouTube também, que a gente tá com o nosso canal aí, tá bom? Marca aí, tem dicas bacanas. Vamos começar? Radioatividade. Solta aí, DJ. Olha aí. Olha o ponto que eu já coloquei aqui já para começar. Radioatividade é um fenômeno exclusivamente nuclear, ou seja, é um fenômeno do núcleo. Radioatividade acontece e ocorre exclusivamente no núcleo. Por que não na eletrosfera? Porque se for na eletrosfera, não é fenômeno nuclear, é reação química. Reação química acontece na eletrosfera, reação nuclear acontece no núcleo. Aí você lembra da sua aula de química, lembra do átomo, tem o núcleo formado de prótons e nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons. Então, grava isso no teu coração, eletrosfera ocorre reação química. No núcleo, reação nuclear. Então, destaca, fenômeno exclusivamente nuclear. E nesse fenômeno, existem várias e várias partículas, ondas eletromagnéticas, mas eu quero destacar 3. Tá ok, pessoal? 3. 2 partículas e uma onda eletromagnética. A partícula alfa, a partícula beta e gama, que é uma onda eletromagnética. Beleza? Alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama. Não esquece isso, tá ok? Mas agora olha que coisa legal. Alfa, ele assemelha-se... Olha o que eu estou lhe dizendo. Isso foi uma questão da banca que compôs o Enem, tá certo? Alfa assemelha-se ao núcleo do elemento hélio. Se eu perguntar a você, na hora de uma prova, alfa é o elemento hélio, verdadeiro ou falso? Tá falso, meu irmão. Ele não é, ele assemelha-se ao núcleo do elemento hélio. Então, isso é muito importante, tá bom? E o beta? A partícula beta assemelha-se a quem? Aquele negativo ali, lembra quem? Elétron. Assemelha-se ao elétron, tá certo? Onde a massa dele é desprezível, tá certo? Dizer que a massa é desprezível não quer dizer que não tem massa, não, tá bom? Presta atenção nesses detalhes. Então, e também tem a onda eletromagnética, a gama, que assemelha-se ao raio-x. Tá certo? Então, são essas coisinhas que você tem que prestar atenção. Assemelha-se, não é igual. Beleza? Isso faz toda a diferença. Isso caiu na questão de química da banca que compõe o Enem. Então, é nesse estilo aí que a gente está elaborando nosso material, analisando as bancas, tá bom? Inclusive, deixar aqui noticiado que com essa análise que eu fiz, foi desse jeito que eu fui um dos poucos, quiçá o único professor do Brasil que acertou exatamente uma questão do Enem, inclusive a alternativa. Na questão de termoquímica, no ano passado, estava no meu material de revisão, idêntico, a alternativa era menos 17, estava no meu material. Eu fiquei até com medo de a Polícia Federal bater na minha casa, que foi a mesma questão, a mesma. Então, é nessa visão que a gente vai elaborando nosso material, tá bom? Alfa, beta e gama. Presta atenção aqui agora, numa coisa que chama poder de penetração e poder de ionização. DJ, passa aí. Olha, o negócio aqui está ficando bacana. Olha bem, tá vendo? Vê bem, na radioatividade eu tenho que identificar 2 tipos de poder. Poder de ionização e poder de penetração. Fazendo analogia em cima de quem? Das 3 amiguinhas que eu acabei de falar. Alfa, beta
e gama. Então veja, entenda, compreenda, alfa, beta e gama. Então existe poder de penetração para ambas, poder de ionização para ambas. Mas veja, acompanhe aqui o slide. Poder de ionização é o quanto ele vai ionizar algo ou alguma coisa, aquele material. Então, poder de ionização cresce da seguinte forma: a emissão gama tem um poder de ionização menor quando comparado com beta, e beta menor quando comparado com alfa. Eu posso simplificar dizendo o seguinte: em poder de ionização, alfa é maior que beta, que é maior que gama. Tá certo? Então, em termos de ionização, grava isso aí, porque vai cair no Enem. Outra coisa é o poder de penetração. Já o poder de penetração, inverte. Puf, é só tu inverter. Fica de boa, só inverte. Poder de penetração, olha aí, ó. A alfa tem um poder de penetração mais fraco. Ele pode ficar num papel. Depois vem beta, que tem um poder de penetração mediano, pode ficar no alumínio. E vem gama, que tem um poder de penetração incrível. Ele pode passar até o chumbo, tá certo? Tem que colocar uma parede de concreto enorme para impedir isso. Então, pessoal, se liga. Poder de penetração e essas partículas, alfa, beta e a onda eletromagnética gama. A gente poderia fazer uma ponte para a física, né? É onda eletromagnética. É aquela que se propaga no vácuo. Tá certo? Então, se liga aí. DJ. Eita, meu irmão, segura teu coração agora. Isso cai valendo. Se fala em radioatividade, você não pode esquecer uma coisa chamada tempo de meia-vida. Inclusive, olha que fato interessante. Eu vou fazer uma ponte para a história. Vê como química é lindo, né? É maravilhoso. Olha a ponte. Em 1987, aconteceu um dos maiores acidentes aqui no Brasil. Certo? Em Goiânia. O acidente do Césio 137. Foi reportado, tudo mais. O que aconteceu? O césio é um elemento radioativo, utilizado na parte radioterapia, e fizeram mau uso. Pegaram o equipamento e jogaram, de qualquer jeito, no lixo comum. O que aconteceu? Uma criança viu a pedrinha que brilha, azulzinha do césio, pegou na mão, levou para casa. Um material radioativo que pode ocasionar mutações genéticas e levar à morte. Pois bem, foi isso que aconteceu. Então, vê bem, aí por que você está falando de tempo de meia-vida, falou do césio agora? Segura o coração e relaxa. Sabe qual é o tempo de meia-vida do césio? 30 anos. Ô, professor, então o que está o tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra radioativa decaia. Por exemplo, vamos supor que eu tinha 10 gramas de césio em 1987. Passando-se 30 anos, que é o tempo de meia-vida do mesmo, quantas gramas eu tenho dele? 5. Por quê? Quando passou o tempo de meia-vida dele, ele decaiu a metade. Então, vê que negócio massa para o Enem. Eu apostei isso para o Enem, caiu tempo de meia-vida, também no Enem, não com o césio, mas é algo que pode voltar. O ano passado fez 30 anos que aconteceu o acidente. Raciocina, o ano passado aconteceu o acidente, fez 30 anos do acidente, ou seja, passou um tempo de meia-vida do césio. Tá ok? Então fica ligado nisso, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra decaia. N0, N0 sobre 2, N0 sobre 4, e até ele chegar em escalas que não serão mais nocivas. Tá bom? Grava no teu coração, tempo de meia-vida cai no Enem. Como eu disse, o único ano, de 2009 a 2017, que não caiu radioatividade foi 2011. Tá bom? Então, é uma abordagem muito forte. DJ, eita, meu irmão, ei, olha para aqui. Agora o negócio é massa e o tempo está voando e a gente está aqui. Vamos embora. Olhando para essas figuras aqui,
a sua cabeça já funciona, a parte histórica. Funciona ou não funciona? É massa, né? Eu viajo nesse negócio também. Chernobyl, Fukushima e o brilho da morte, Césio 137. Terrível, né? Aconselho vocês depois dar uma olhada nessas reportagens, que é muito bacana aí, para você aumentar seu leque, certo? Até mesmo para uma redação. Quem sabe, né? Vê bem, Chernobyl, um acidente gravíssimo, um reator nuclear explodiu, mandando material radioativo para o espaço e foi por toda a Europa. Vê que negócio bombástico. Fukushima, terremoto que ocasionou o quê? Um tsunami, que foi na usina e ocasionou esse grande problema, certo? E o Césio que eu acabei de falar. Agora você tem que prestar atenção em cada detalhe disso aqui. Só que eu esqueci de colocar uma coisa, mas eu vou falar. Não tem como eu falar de radioatividade, meus amigos, sem eu falar de Segunda Guerra Mundial. Aí tá de brincadeira, não é verdade? Estou parecendo mais professor de história, viu, Berg? Tá vendo só? Oh. Então, show de bola. Segunda Guerra Mundial, 1945, certo? 1945, quando chegou ao término, aí você lembra muito bem que os Estados Unidos mandou, em represália lá para o Japão, 2 bombinhas, né? A Little Boy e a Fat Man. Uma que foi lançada na cidade de Hiroshima, certo? Dia 6 de agosto. E outro que foi lançado na Nagasaki, dia 9, 3 dias depois. E elas eram enriquecidas por quem? Por elementos radioativos. Quem eram esses elementos radioativos? Urânio e plutônio, tá certo? Urânio e plutônio. Então, quando eu falo de bomba nuclear, bomba atômica, tem que me vir em mente outro assunto: fissão e fusão nuclear, tá certo? Mas fica ligado nisso aqui. A bomba, ô professor, a bomba nuclear que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, era uma bomba de fissão ou era uma bomba de fusão nuclear? Marque lá a alternativa, era uma bomba de fissão nuclear. Fissão nuclear, tá bom? Fica com isso ligado. Qualquer referência que fizer à Segunda Guerra, fizer uma referência à bomba de plutônio, de urânio, fissão nuclear. Foi fissão nuclear, marca alternativa, sem medo nenhum de errar. Beleza? Fica ligado nisso. Então, dá uma olhada aí nessa partezinha e temos aqui, ó, fusão e fissão nuclear. Ô professor, mas tu está falando aí de fusão e de fissão nuclear, mas qual a diferença deles? Preste atenção. Tem uma fissura aqui. Fissura lembra uma quebra, né? Fissura, quebra. Fissão nuclear, eu vou ter a união de núcleos menores ou eu vou ter a quebra de núcleos maiores? E aí, pessoal? Eu vou ter a quebra. A quebra de núcleos maiores em núcleos menores. O processo inverso, quem é? É a fusão. Eu vou ter na fissão a quebra de um núcleo maior em um núcleo menor, gerando energia mais neutrino. Tá? A história de neutrino que é massa, velho. Neutrino, a gente tem que fazer uma armadilha para poder pegar neutrino aqui no planeta. Enfim, aí eu vou agora para a fusão. Fusão nuclear. Eu vou ter o quê? Partículas menores formando uma partícula maior e bastante energia. E tome energia nisso. Ô professor, quando se fala em radioatividade, o que é que o Enem pode cobrar? Parte energética. Aí vem uma pergunta: radioatividade é uma energia limpa ou não é uma energia limpa? Aquele vapor que sai, o que é? Bem, então tem muito debate em relação a isso. Aquele vapor é água. Se a gente for analisar de forma de gases, aquilo é água. Mas essa água é aquecida e volta para o mar. Então provoca um impacto ambiental. Está entendendo que a gente tem que analisar com carinho a situação antes de abordar diretamente? Então fica ligado nisso, porque radioatividade é um assunto que vai cair no Enem, meu irmão. E deixa aí ainda, muda não. Para finalizar essa pequena parte aqui, eu devo falar sobre certas emissões alfa e as emissões beta. Em outras palavras, mais bonito,
Primeira e segunda lei de sódio, certo? Alright? Então, preste atenção. Um núcleo, um elemento está lá. Emitiu uma partícula alfa. Puf. Ele vai formar um novo elemento químico. Sabe por que ele vai formar um novo elemento químico? Eu vou descer aqui. Sabe por quê? Se eu mexo no número atômico, obrigatoriamente eu modifico o elemento químico. Sabe por quê, meu querido? Porque o número atômico é a identidade do elemento. Se você modifica o número atômico, é outro elemento. Acabou. O número atômico é a identidade do elemento. Assim como você tem uma identidade que caracteriza você, se modificar seu número, é outra pessoa. Então, fenômeno nuclear vai modificar o elemento. Então, vê. Tem uma partícula lá radioativa, emitiu alfa. Vai gerar um novo elemento com o número de massa menos 4 unidades e número atômico menos 2 unidades. Chama-se primeira lei de sódio. Na segunda lei de sódio, nós temos as emissões beta. Agora que vem, olha o que o Enem vai fazer contigo. Na emissão beta, eu posso gerar um isóbaro, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque eu não mexo no número de massa, queridinho. Então, o número de massa é o mesmo, mas o número atômico eu modifico. Eu acrescento em uma unidade. E se eu mexer no número atômico, eu modifiquei o elemento químico. Beleza, pessoal? Fica ligado nisso. Para finalizar agora essa parte aqui geral, se liga. Fusão e fissão nuclear, tempo de meia-vida, emissões radioativas, primeira e segunda lei de sódio. Tá bom? Anote isso aí bonitinho. Grava a aula, depois da prova do Enem, manda o WhatsApp, manda um Instagram para mim dizendo obrigado, professor. Caiu. Vai cair. Pode ficar tranquilo, vai cair. Acertei o ano passado, vai acertar de novo. Ok? E tenho certeza que meu amigo Berg também vai acertar. Ok? Então, pessoal, entenderam aqui? Essa parte aqui geral? Radioatividade. Vai cair no Enem. Se liga nessas partezinhas. DJ, passa aí, DJ. Agora, ó, fusiona. Professor, o que é isso que o senhor está querendo falar aí? Você aprendeu, na aula de hoje, que fissão nuclear é a quebra de um núcleo maior em núcleos menores, gerando energia em neutrino. Só que a fusão é a fusão, meu irmão. A fusão, tu lembra de Goku, aí tu já sabe que o negócio é forte. É ou não é? Super Saiyajin. Então, fusão gera muito mais energia. A fusão vai ser núcleos menores em um núcleo maior, mais forte, mais energético. Você nunca viu isso pessoalmente, não é? Não viu, não? Mas vai ver agora. Eu agora convido aqui meu amigo Berg Figueiredo. Nós vamos fazer a fusão. A fusão aqui, certo? O Deus da química com o mito da química. Eita, agora o negócio vai. Então vai gerar um negócio sobre-humano. Se a gente fizer os passos certos, vocês vão ser lançados à distância, viu? Mas se a gente errar, vai ficar tudo do mesmo jeito, tá bom? Troca o radical, porque tu parece muito com o Troix. Olha pra aí. Olha só. Olha aí. Então vamos lá, certo? Então, pessoal, vamos fazer a fusão agora. Mas não esquece, tá bom? Nos acompanha na rede social, @QuímicaFera. Acompanha aí também, gente, o Se Liga na Química, né, com Berg Figueiredo. Então é isso aí, beleza? Vamos fazer essa fusão agora. Vamos fazer o passo aqui primeiro, dá uma distância aí. Bora. Se não se lembrar, a gente vai ficar mais fraquinho, viu? Ó, preparou? Fusão nuclear o quê? União de núcleos menores em um núcleo maior e mais forte, mais energético. Se prepara agora. Brasil! Brasil! É agora. Volta, professor, por favor. Eita. Olha aí. A audiência subiu mais uma vez a fusão. Então vamos fazer a fusão de novo. Eu seguro o microfone. Segura esse aí, viu? Vamos fazer a fusão. Segura aí, porque senão vocês vão voar. A hora de filmar agora, vai filmar agora. No Instagram agora, todo mundo cancela aí. Já vai, hein? Instagram. Vamos lá? Pronto. Fusão.